Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam em casa, usando o período da quarentena para estudar, para se dedicar aos estudos, para crescer nos seus estudos e aprender de fato a estudar. Para isso, o professor Diego está aqui para te ajudar a estudar química, tá legal? Então, mano, vamos tentar transformar essa química numa coisa mais simples, uma coisa mais fácil, para você não sofrer tanto. Hoje a gente vai falar sobre nomenclatura dos compostos orgânicos. Se você lembrar, todo composto orgânico, ele possui carbono na sua estrutura. Especificamente hoje o que a gente vai falar são os hidrocarbonetos. São compostos formados apenas por carbonos e hidrogênios, tá legal? Então, começa a se ligar, começa a gravar algumas coisas. São compostos, os hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbonos e hidrogênios, tá legal? Carbono e hidrogênio. A gente não pode cansar de repetir isso aí. Tá legal? Então, dentro da sua estrutura formada apenas por carbonos e hidrogênios, você pode ter dupla, tripla, pode formar um ciclo, pode ter duas duplas, duas triplas, vai depender do tamanho da sua estrutura, tá bem? Mas, para que ela seja um hidrocarboneto, de novo eu repito, ela precisa ter apenas carbonos e hidrogênios, tá bom? Professor, hidrocarbonetos, pera lá, quem são? Por que isso? Bom, cara, dentro da química existem vários grupos funcionais. Quem são esses grupos funcionais? Nós temos os hidrocarbonetos, que eu vou falar com vocês hoje. Nós temos as cetonas, os álcoois, os aldeídos, os nitrocompostos. Nós temos inúmeros compostos, tá bem? E hoje, em específico, nós vamos estudar os hidrocarbonetos. Galera, eu preciso que você aprenda hidrocarbonetos. Preciso que você aprenda, assim, a escrever os nomes dos hidrocarbonetos, porque eles vão dar a sustentação para o seu trabalho lá na frente. Eles são a base de tudo, tá bem? Então, aprenda hidrocarbonetos que você não vai sofrer no restante. Tá legal? Vamos dar sequência, então? Vamos tentar aprender? Só grava. Hidrocarbonetos são formados apenas por carbonos e hidrogênios. Vamos arrumar aqui, mandar aqui pro ladinho, passar pro primeirinho. Olha aqui. Cara, não é difícil. A nomenclatura é simplesmente dar o nome ao composto que você tem. Ou seja, você pega um composto qualquer e ele vai ter um nome científico. Esse nome científico, ele vai servir para você usar aqui no Brasil, lá na China, nos Estados Unidos, no Paraguai, em qualquer lugar do mundo, tá bem? E como foram criados esses nomes? Existem alguns órgãos regulamentadores dentro de cada parte que você vai estudar, tá bom? O órgão regulamentador da química é a IUPAC, tá bom? Então, se você encontrar isso em algum exercício, em alguma questão, em alguma coisa que você vai estudar, IUPAC é o órgão regulamentador de tudo que envolve a química, tá bem? Então, a IUPAC criou três estágiozinhos para você escrever o nome de qualquer tipo de composto. Tá? Então eu quero que você preste bastante atenção, porque seu nome pode ser, o nome do seu composto, melhor dizendo, pode ser formado por um prefixo, ou será formado por um prefixo, por um intermediário e por um sufixo. Professor, eu já estudei e eu encontrei nomes diferentes, tá bom? Geralmente aparece um nominho diferente para o seu intermediário, aqui ó. O seu intermediário geralmente vai aparecer como infixo, tá legal? Então, assim, vai depender do material que você está trabalhando. Alguns materiais usam infixo, outros usam intermediário, tá bem? Mas, de maneira simples, você pode colocar esses três pontos, prefixo, intermediário e sufixo, como três etapas, ou como primeira parte, segunda parte e terceira parte. Eu sou a favor de você chamar do que você achar melhor para gravar. Se você quiser chamar de começo, meio e fim, tanto faz. O importante é que você saiba. Tá legal? Bom, mas vamos às partes boas e que de fato vão nos interessar a partir de agora. Prefixo. Quem é o prefixo? O que indica o prefixo? O prefixo indica o número de átomos de carbono. Grava isso, tá legal? Prefixo está ligado diretamente ao carbono, tá bem? Então, o número de átomos de carbono presentes na sua estrutura. Então, se você tiver uma estrutura com um carboninho, ela vai ter um prefixo, com 2, 2, com 3, 3 e assim sucessivamente. Já a gente vai ver o que é. Tá legal? O intermediário ou sufixo indica o tipo de ligação. Cara,
Se dentro da sua estrutura, em qualquer parte que seja, você tenha uma dupla ligação, uma tripla ligação ou até mesmo uma ligaçãozinha simples, cuidado, são as 3 possibilidades, você vai ter um intermediário diferente, você vai ter um infixo diferente. Melhor, você vai ter um meio diferente. Então, o começo é pelo número de carbonos, o meio é o tipo de ligação e o fim. Quem é a terceira parte? Quem é o sufixo? Ele indica a função que o composto orgânico que está presente. Por exemplo, se você tem um hidrocarboneto, você vai ter um sufixo diferente. Se você tem um álcool, você vai ter um sufixo diferente. Cada um vai ter um finalzinho para você entender. No próximo slide que eu vou mostrar para vocês, tá bem? Então, cuidado. Começo, prefixo, número de átomos de carbono, intermediário, tipo de ligação, sufixo, a última parte, o grupo funcional que seu composto pertence. Pula comigo, olha lá. Então aqui está bem simplesinho e bem explicado, beleza? Ó, o prefixo indica o número de átomos de carbono, exatamente como eu citei para vocês. Então, se você tiver uma estruturinha com um carbono, acompanha lá comigo, ó, a flechinha. Quando você tem um único carbono na estrutura, o prefixo que você vai usar é met, com 2 et, com 3 prop, com 4 but, com 5 pent. Então, assim, você vai pegar uma sequência de carbono, 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 carbono. Você vai contar quantos carbonos existem nessa sequência. E assim você consegue encontrar um prefixo ideal, ou melhor, o prefixo ideal. Tá legal? Então, mano, vamos à nossa segunda parte. Como eu falei para vocês, início, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Geralmente assim é mais fácil para gravar, tá bem? Mas o seu intermediário, ele vai depender do tipo de ligação que você está trabalhando. De fato, vai depender se a sua estrutura possui insaturação ou não. Se você lembrar, insaturação, ó, como está escrito aqui embaixo, ó, insaturada ou saturada, insaturações são duplas ou triplas, tá bem? Olha como fica fácil. Se o seu intermediário for de uma estrutura saturada, ou seja, que possua apenas ligações simples, você vai usar AN, tá legal? Eu vou apagar para não virar uma bagunça. Se a sua estrutura tiver uma dupla ligação, tá aqui, ó, EN. Se a sua estrutura tem 2 duplas ligações, GEN, e assim sucessivamente, tá? Se a sua insaturação é de uma ligação tripla, IN, cuidado, IN, tá bom? Então, ó, para você entender, AN para ligação simples, EN para ligação dupla, vou apagar esse caboclo aqui para você entender de verdade, e por fim, IN, ligação tripla. Ó, são os 3 estágios que a gente está estudando aí para você lembrar do intermediário. AN, EN e IN, tá? Esses são os primeiros que a gente vai entender. E como eu falei para vocês, o sufixo é o grupo funcional que você tem, tá? Como a gente está trabalhando aqui, ó, hidrocarbonetos, o sufixo que nós vamos usar é sempre O, só a letrinha O, tá bom? Então, ó, vamos fazer uma junção? Se você tem uma estrutura formada aqui, ó, por um único carbono, deixa eu mudar aqui para você entender, ó, uma estrutura formada por um único carbono, o prefixo é met. Se a sua estrutura é de um carbono só, ela só tem ligações simples. Então, AN, met, AN, e o O do hidrocarboneto que nós estamos estudando. Então, essa estrutura chamaria-se metano, tá bom? Ó, grava O do hidrocarboneto, tá bem? Se a sua estrutura, por exemplo, vamos chutar um valor aqui qualquer, 6, tá? Eu peguei a estrutura com 6 carbonos. Então, 6 carbonos em sequência, tá bem? A sua estrutura é de cadeia saturada, ou seja, ela só possui ligações simples. O intermediário que você vai usar é AN e o O do hidrocarboneto. Então, X de 6, AN de ligação simples, O do hidrocarboneto. Hexano, beleza? Não é difícil. Como eu vinha dizendo para vocês, eu vou mudar aqui a corzinha só para você entender, tá? Hidrocarboneto tem sufixo O. A última parte do hidrocarboneto é O. Se nós estivéssemos trabalhando com álcool, era OL. Cetona, ONA, ácido óico, aldeído, AL. Beleza? Depende tudo do que você está trabalhando. Nós vamos especificamente gravar o do hidrocarboneto, que é O. Segue lá então para o próximo. Olha como é fácil para você entender. Eu coloquei aqui e não vai ser difícil de você gravar
isso aqui, ó. Então, hidrocarbonetos. Quem são os hidrocarbonetos? São formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Dá uma olhadinha aqui, ó. Carbono, 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 carbono. Todo mundo aqui nessa parada é carbono, ó. Carbono, 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 carbono. Repara, essa daqui é uma estrutura, se você for classificar, é uma estrutura aberta, é uma estrutura ramificada, ela é uma estrutura saturada, porque todas as ligações que ela possui são ligações simples, e assim sucessivamente. Essa segunda aqui, ó, essa segundinha, seria uma estrutura de cadeia fechada. Todas as ligações são simples, então ela seria saturada. Cara, repara, todas as nossas estruturas são formadas apenas por carbonos e hidrogênios. Cara, se elas são formadas por carbonos e hidrogênios, eu quero que você grave uma coisa. Hidrocarbonetos são sempre de cadeia homogênea. Ô, mano, o que é isso? Eu vou repetir de novo, cara. Cara, estrutura homogênea só possui carbonos e hidrogênios, tá legal? De fato, uma coisinha que é importante para você lembrar é que todos os hidrocarbonetos são hidrofóbicos, tá? Hidrofóbicos. Eu vou escrever, ó, hidrofóbicos. Ou seja, eles não gostam de água, tá bem? Não tem mistura com água. Por isso que esses hidrocarbonetos não gostam de água. Por que esses hidrocarbonetos não gostam de água? Cara, todas as ligações são iguais, vetores iguais, nós não temos formação de polos. Se não tem formação de polos, você não gosta de água, tá legal? Hidrofóbico, beleza? Vamos ao próximo? Então, assim, como é que nós vamos trabalhar essa nomenclatura? Para você entender, os hidrocarbonetos são divididos em etapas, né, em grupos. Ó, nós temos alguns grupos dentro dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos de cadeia aberta, põe aqui a mão comigo e vai comigo, ó. Nós temos hidrocarbonetos de cadeia aberta, duas possibilidades, uma estrutura saturada e uma estrutura insaturada. Para você lembrar, o que vai classificar a insaturada? Ligação sim, duplas ou triplas, beleza? São as ligações. Então, dentro do grupo das saturadas, que possuem apenas ligações simples, nós temos o grande grupo dos alcanos, tá? Que vai ser o que a gente vai estudar na nomenclatura daqui a pouquinho. Alcanos, beleza? Nas insaturadas, nós temos três possibilidades aqui, ó. Alcenos, alcinos e os alcadinos. Alcenos, ligações duplas, alcinos, ligações triplas e alcadinos, dienos, duas ligações duplas, beleza? Cara, na estrutura de cadeia fechada, se você prestar bastante atenção, você tem duas possibilidades. As estruturas que são chamadas de alicíclicas vão formar ciclanos, que possuem apenas ligações simples, ciclenos, que possuem duplas ligações, e a estrutura aromática, tá? Que vai formar aquele anelzinho aromático que daqui a alguns dias você vai estudar. Especificamente hoje, nós vamos Hoje nós vamos focar o nosso estudo aqui, ó, nas estruturas saturadas. Nós vamos falar muito sobre alcanos, beleza? Nós vamos trabalhar a nomenclatura de alcanos. E para a próxima aula, nós vamos nos alcenos e nos alcinos, beleza? Como é que você vai gravar isso? Os alcanos possuem apenas ligações simples, beleza? Então grava alcanos, apenas ligações simples. Qual vai ser o intermediário que você vai usar? Professor, eu estou perdido. Eu não sei do intermediário. Então aprende comigo aqui, ó. O intermediário que você vai usar nos alcanos é... Cara, vamos arrumar aqui isso aqui. A gente vai aprendendo a se familiarizar com isso aqui. O intermediário que você vai usar nos alcanos é AN. Por quê? Porque ele possui apenas ligações simples. O intermediário, AN, tá? Nos alcenos, EN. Opa, professor, tem alguma coisa aí que eu já entendi, que eu já consegui pegar. Olha aqui para mim. Alcanos intermediários. Alcanos intermediários, AN. Beleza? Alcenos, EN. Alcinos, IN. Por quê? Ó, se os alcenos possuem o intermediário N, é porque ele possui uma ligação dupla. Atenção, é uma ligação dupla. Tá? Se ele tiver duas, ele já vai cair em outro grupo. Nos alcinos, ele possui uma ligação tripla. Cuidado, do mesmo jeito do de cima. Ele só tem uma. Se tiver duas, vai cair em outro grupo. Tá bem?
E os alcadienos? Quem são os alcadienos que estão escrito aqui nesse carinha? Ó, você vai usar dien para quando você for trabalhar com alguma coisa, porque eles possuem duas duplas ligações, tá bom? Então toma bastante cuidado com esses dois caras. Hoje nós vamos falar aqui, ó, sobre esses malandrão aqui, sobre os alcanos, ok? Vamos dar sequência? Bora! Então, quem são os alcanos? Cara, os alcanos são conhecidos como parafinas. Se você pesquisar bem aí, são as parafinas, beleza? Eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta, olha isso, aberta acíclica, ou seja, é a mesma coisa que aberta, tá bom? É só para que você entenda, porque se alguém for colocar um exercício para tentar te confundir, ele fala que é acíclica, tá bem? E saturada, ó, se é saturada, você só tem ligações simples, então AN, ó, alcanos, AN, beleza? Então, vamos escrever o nome? Grava, você tem que escrever o nome através de 3 pontos. Prefixo, vou escrever ele aqui, prefixo, mais infixo, mais sufixo. Opa! Sufixo. O professor vai ficando longe da escola, vai esquecendo até como escreve. Cara, são os 3 pontos, tá bem? Então, prefixo, o número de carbonos, infixo ou intermediário, o tipo de ligação. Eu já mostrei aqui para você, o tipo de ligação é AN porque a sua estrutura é saturada. E o sufixo, que é o grupo funcional que nós estamos trabalhando. Se nós estamos trabalhando hidrocarbonetos, o sufixo é O. Falou? Vamos escrever o nome? Olha como é fácil. Quantos carbonos eu possuo nessa nossa primeira formulazinha aqui, na nossa primeira molécula? Tá vendo que você só tem um carbono? Se você só tem um carbono, um carboninho, o prefixo, se você voltar lá, o prefixo é met. Então eu vou escrever aqui, ó, met. Tá bem? Cara, eu já falei para você, alcano, o intermediário é AN, então vamos escrever AN. E o grupo funcional que nós estamos trabalhando? Esse cara se chama metano, beleza? Não é tão difícil assim como todo mundo pinta. Química orgânica é bem simples, tá legal? Então, esse primeiro composto que a gente está trabalhando é o metano. Olha o segundo. Para trabalhar o segundo, nós já vamos ter um pouquinho mais de dificuldade. No segundo, você possui dois carbonos, né? Ó, carbono 1, carbono 2. Cara, se você tem 2 carbonos, eu costumo já numerar para não errar. Se você tem 2 carbonos, o prefixo de 1 é met. Se você tem 2, et. Então, vou escrever aqui em cima, et. O tipo de ligação, cara, é AN, porque você estava trabalhando sobre alcanos. E o grupo funcional é O. Então, esse cara se chama etano, beleza? Vamos acelerar? Olha o terceiro caso. Você tem 1, 2, 3 carbonos. Acompanha a flechinha vermelha, ó. São 3 carbonos, 1, 2 e 3. Eu vou numerar para você entender. 1, 2 e 3, tá bem? Prefixo para 1, met. Prefixo para 2, et. Prefixo para 3, prop. Vou escrever prop para 3. As ligações são simples, AN, e o grupo funcional é O. Ficou bem feio, eu vou reescrever, mas esse cara se chama propano, beleza? Ó, propano. Olha aí, não é nada difícil. Vamos à última? Compostinho maiorzinho. Você tem 1, 2, 3, 4 carbonos em sequência. Cara, não é difícil, é bem simples. Se você tem 4 carbonos, escreve 1, 2, 3 e 4. A gente costuma numerar, porque daqui a alguns dias vai ficar bem importante essa numeração estar correta. Tá legal? Então, se você tem 4, para 1 é met, para 2 é et, para 3 é prop, para 4 é but. Vamos escrever but, AN das ligações simples e o O dos hidrocarbonetos. Queridos, basicamente o nosso trabalho hoje é isso. Se você tem uma estrutura com mais de 4 carbonos, você só vai mudar o prefixo quando isso for para trabalhar alcano, tá beleza? Cara, cuidado. Hoje, em específico, nós trabalhamos apenas aqui, ó, esse malandrão aqui, ó, só os alcanos, tá? Para a aula da semana aqui, para a próxima aula nossa aqui, provavelmente vai postar daqui 2 dias.
O nosso trabalho vai ser em cima de alcenos, alcinos e alcadianos, beleza? Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.